Se você chegou a este vídeo é porque você tem dúvidas sobre vendas de telas. Eu sei como é, eu já estive no seu lugar e também tinha muitas dúvidas de como vender meus quadros. E você vai tirar suas dúvidas hoje. Fica até o final desse vídeo que você vai adorar sobre as dicas que eu vou dar. Oi, eu sou Damares, sou artista há mais de 20 anos e eu vou te dar dicas valiosas que eu não tive no início da minha carreira e você vai ter agora para que você não cometa esses erros ao vender os seus quadros. Qual foi a experiência que eu tive quando eu fui tentar vender algum quadro meu? Primeiro que, quando você pinta quadros, que você está iniciando a tua carreira, eu falo carreira porque qualquer pessoa que está iniciando no trabalho de pintura e tem a pretensão de vender e viver daquilo ali, ela tem o quê? Uma carreira ali para ela, uma profissão que ela vai ter lucro com aquilo ali. Então, se você pretende vender e não sabe como fazer isso, pode ter certeza que a primeira coisa que vai acontecer comigo, com você, que aconteceu comigo, foi dar meus quadros. Eu fazia meus quadros e, ao invés de eu vender, eu dava. Mas por que eu fazia isso? Porque eu tinha medo de colocar preço nos meus quadros. Eu tinha um medo muito grande de fazer isso. Porque eu não sabia se eu estava vendendo caro demais ou se eu estava vendendo barato demais. Então, para agradar, e eu tinha uma tática, né, umas habilidades que eu achava assim, eu vou dar, ela vai falar com alguém, e aí vai, o que aconteceu, o que? Vai encomendar. Algumas vezes acontecia isso, alguém via aquele quadro e vinha encomendar, você me deu esse presente, eu vou te indicar para fulano, ela vai comprar, ela vai adorar encomendar um quadro desse. Por quê? Ele ficou muito satisfeito de receber um quadro meu ali de presente. Mas eu já fiz muito o que também? Permuta. Quem não sabe o que é permuta é troca por outra coisa. Um exemplo, eu tenho meu quadro e você tem um serviço ou algo que eu quero. O que eu faço? Eu faço aquela conversa. Então, ao invés de eu te pagar e você me pagar, eu vou te dar o meu quadro no valor do que você tem e a gente faz aquela troca ali. Fiz muito isso, né? Então, você também vai passar por isso, vai entender que isso também é valioso porque é um dinheiro que você não vê, mas foi uma troca ali que você teve um benefício e a pessoa também. Então eu já fiz o quê? Qual foi o exemplo das coisas que eu fiz? Eu troquei por um jogo de jantar muito caro, de R$400, você vê. Que tipo de quadro eu fiz? Desse valor. Foi um valor que eu coloquei, ela gostou e aí eu quis o que ela vendia e nós fizemos a troca. Já fiz também permuta de cabelo, cheguei no salão, era um absurdo que tinha lá, de cobrança do que fazia lá, mas eu queria muito, e o que eu fiz também? Olha, eu faço os quadros, comecei a oferecer, olha minhas pinturas, então assim, ela ficou muito interessada, não, eu quero que você pinte minha família, aí eu falei assim, que tal a gente trocar? Ao invés de tu pagar e você me pagar, e a gente troca, aí foi feito isso também, então isso é uma maneira de você subir na vida da pintura e ter uma renda na tua vida que você não precisa ficar estagnado ali, paralisado, porque você não consegue vender. Então, se você tentar vender da forma mais comum, que coloca o preço e tenta vender, você não vou dizer que você não vai conseguir, não vou ser pessimista aqui, mas você vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, encontre maneiras do teu quadro sair. O importante é ter que sair, rodar por aí. Então, rodar na boca das pessoas. Ó, fulano pintou esse quadro e se você gostou dele, olha, eu vou te dar o número dela e ela vai fazer para você. E é assim. Qual é a maior propaganda? Boca a boca. Hoje em dia, né, tem muitos meios aí na internet, de comunicação, mas o mais velho, comum, que funciona muito é o de boca a boca. Que fulano contou para o outro, e foi elogiando, e até chegar você e encomendar. Então, essa é uma maneira que eu encontrei para iniciar a minha carreira artística e sair do anonimato e não ficar naquele oculto ali com as minhas pinturas. Outra situação também que eu tinha ao oferecer meus quadros era o desconforto de precificar meus quadros, além de dar isso, era de falar naquele momento, é o valor, é tanto. Então, o que eu fazia? Como eu fazia essa troca, essa permuta, eu me sentia mais à vontade, mais confortável, porque não tinha um valor correndo ali naquele meio. Então, assim,
ela tinha o valor dela do produto que ela tinha, ou o serviço, e eu tinha o valor do meu quadro e a gente fazia aquela troca ali. Então, no momento de dar o valor do meu quadro, eu tinha essa insegurança muito grande e isso também me paralisava de estar oferecendo o meu quadro para as pessoas. Mas no momento que era para trocar, eu fazia de tudo para conseguir fazer aquilo ali vir para mim. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam e tem muita dúvida, né, no momento que a diferença de um aluno perguntando e de um cliente me perguntando. Um aluno, ele não entende, ele acha que ele está vendendo, ele está fazendo aquele quadro ali, né, e vai fazer o preço dele, vai precificar o preço do quadro ao tamanho. E outra dúvida que tem também é o tipo do que foi pintado. Então, a diferença é que quando o cliente vem, eu quero que você pinte uma paisagem, eu queria que você pintasse algo para minha cozinha, eu queria que você pintasse o meu cachorro, eu queria que você pintasse meu pai, minha mãe. Aí eu falo assim, qual é o tamanho que você deseja para o ambiente da sua casa? Aí a pessoa fala, minha sala é tal, assim, às vezes manda uma foto e eu falo, um tamanho assim, X, vai ficar bom. E quanto fica? Aí eu falo o valor para a pessoa, né? Vamos dizer uma tela de 1 por 80, né? Que ela vai ficar na horizontal e vai ser um quadro, vamos dizer, da família. Aí eu dou o valor. Aí, o que ela fez? Ao invés dela dizer, tá caro, ela vai dizer assim, e o menor? Então, qual foi a dúvida dela? Ela acha que eu dei o valor pelo tamanho do quadro. Mas não, eu dei o valor pelo tipo do quadro. Por quê? Ela quer que eu pinte pessoas. Então, pessoas, animais, quadros mais complexos. Então, vai te levar tempo. Vai te levar a fazer mais técnicas, você vai demorar mais naquele quadro, você vai ter mais tinta naquele quadro, você vai levar não só o tempo, mas o gasto do quadro também, que não foi barato, fora o lucro que você vai colocar em cima. Então, peraí, confundiu, embaralhou a cabeça, deu um nó aí, então eu vou explicar. Qual é a primeira coisa que você vai ter que explicar para o teu cliente, né? Eu faço assim, eu trabalho dessa forma hoje, porque no início eu pequei muito no não ter conhecimento e nem buscar. Então, eu vim buscar tempos agora e aprender com a vida mesmo. Então, o que eu fiz? Eu busquei qual é o tipo do quadro que eu vou pintar? Tem diferença de tipo do quadro. Tamanho não interfere, porque o tipo vai dar o valor. Então, o tipo é complexo. Tamanho do quadro simples, o tamanho vai dar o valor. Qual é quadro simples? Abstrato, arte moderna, aqueles quadros que você olha e fala, nossa, não estou entendendo nada desse quadro, mas é uma arte, achou bonito, e a pessoa provavelmente vai querer comprar aquele quadro ali, e ela vai comprar pelo quê? Pelo tamanho. Se ele for muito grande, ela vai comprar um pouquinho mais caro, mas se ele for um pouco menor, ela vai comprar um pouquinho mais barato. Por quê? É uma arte mais acessível aos clientes, mais acessível às pessoas, então ela vai ter mais acesso àquela pintura ali. Não que eu estou desvalorizando o tipo de pintura que foi feita ali, mas ele não exige muito, porque a arte moderna, até você fazer uma pintura jogando tinta, tudo ali é arte, então não te tomou muito tempo. Você não gastou muita tinta, você não trabalhou na técnica, você não deu o seu tempo ali, nem largou coisas na sua vida para ficar ali naquele quadro. Então, se você entender isso aí, você vai aí explicar para o teu cliente, para as pessoas que vão comprar o teu quadro, eles vão dar mais valor no teu quadro. E outra coisa, qual é a importância também? Qual é a importância sentimental que tem nesse quadro para você? Você quer se desfazer desse quadro? Ele se torna mais quadro do que esses dois modelos de tipo que eu dei para você. Tipo do quadro e tamanho do quadro. Então, ele se torna mais caro ainda. Por quê? Porque é um quadro valioso para você. E para você se desfazer desse quadro vai custar muito. Então, a pessoa vai ter que dar muito valor nesse quadro e realmente comprar essa joia que você está vendendo. Outra coisa, organiza.
você gastou em tinta, você vai ver quanto custou sua tinta, quais foram os que você usou, os pincéis foram caros, você acabou de comprar, coloca lá. Quanto foi a tua tela, vai depender do tamanho, do custo da tua tela. Você vai contar no relógio quanto tempo você ficou ali pintando, se não deu para ficar 2 horas, mas ficou dias, você conta as horas de quanto você ficou e na quinta você vai fazer o quê? Quantas porcentagens você vai jogar em cima de tudo que você gastou, porque é teu lucro, quanto aquele quadro vale para você junto com o teu material. É esse valor que você vai dar para a tua pintura. Então, quando a gente chega nesse ponto final, eles não entendem. Então, assim, quem não entende é o cliente. Então, o que eles acham? Eles acham que você tem que pintar aquilo ali, não sabe pelo que você passou, o quanto que você gastou, o quanto que você se dedicou. E estudou, porque ainda tem isso, porque se você estiver fazendo um curso, você está pagando por ele, você está tendo um custo aí com isso também, porque você está buscando melhorar, ser uma pessoa mais entendida na arte, então você vai fazer o quê? Vai colocar isso também, coloca o teu curso junto também, para você vender o teu quadro. Aí, quando você vai vender, a pessoa achou caro. Aí, achou caro, então eu não vou perder a venda. O que você vai fazer? Você vai dar possibilidades dela ter um trabalho teu sem ser aquele caro. Então, você vai dar opções para ela. Então, você vai falar, olha, tem esse, por que você não compra kits? O kit é o quê? Uns triozinhos de quadros pequenos, você vai fazer aquele joguinho de quadro, 3 florezinhas, ou um quadro de frutas, como eu tenho aqui. Um quadrozinho desse aqui, por exemplo, se você fizer 3 quadros de fruta, né? Ou 2, você consegue vender muito bem, um preço bom. É complexo? É. Mas o que? Não te deu muita técnica e nem dificuldade, porque é uma fruta e uma aqui. Então, não vai exigir muito de você. E o quadro é pequeno, né? Então, você vai conseguir vender bem e a pessoa vai sair feliz e você não vai ter tantos problemas para vender os teus quadros. Um exemplo que eu vou dar para você. Você está vendo esse quadro aqui de girassol? Eu acabei de pintar. Ele está no meu curso online. Se você quiser assistir, o link está aqui embaixo na descrição. Você dá uma passadinha lá que você vai ver o quanto que está maravilhoso dentro do curso e você vai entender como é que funciona um curso online, caso você não saiba como é, né? Então, esse aqui é um quadro que eu fiz de florais. Eu escolhi esse quadro para fazer, né? Eu não, minha nora escolheu, né? E eu fui fazer esse quadro e o que aconteceu? Eu me apeguei ao quadro, já apareceu gente para comprar e eu disse que ele tem um valor simbólico. Significa o quê? Que ele tem um valor sentimental para mim e até o momento ainda não estou disposta a vendê-lo. Então, o que eu fiz? Eu sugeri para ela um outro quadros, né? Sugeri o trio, né? Como eu tinha comentado agora há pouco, porque eu sei, e tem isso também, porque o cliente às vezes ele quer algo para decorar, mas ele não quer algo para ele amar. Tem essa diferença. Tem um quadro que ele ama e tem um quadro que ele só quer decorar. Então, como eu percebi que ela queria só decoração, esse não é um quadro para decoração. Esse é um quadro para amar. Você olha e ama esse quadro. Então, é isso que eu fiz. Isso que aconteceu comigo. Eu me apaixonei pelo quadro e não estou afim não, até agora no momento de vender esse quadro não. Então, ele está aqui. Então, isso que significa? Você pinta e não quer se desfazer, é um valor sentimental. Então, quanto que vale para esse quadro? Se eu quiser vender esse quadro a R$5.000, eu vendo. Ele é pequeno? É, mas o valor sentimental que eu tenho é tão grande que 5.000 é pouco ainda. Então, é isso que eu quero que você entenda. O valor é você que dá, não é o cliente e não é ninguém ao teu redor. É esse valor do teu trabalho. Quanto custou o teu trabalho? Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas mesmo com R$5.000 você não vende esse quadro? Você sabia que você pode fazer esse quadro? Por quê? No meu curso tem ele e você pode aprender a fazer ele, o passo a passo, a técnica, a tinta que foi utilizada, quais foram os pincéis, a quantidade de tinta, o material para limpar os pincéis, como foi feito, qual é a tela, o porquê daquilo, como você passou. Se você não domina desenho, você vai saber como eu fiz para transferir esse desenho
do girassol, sem olhar, né? Que eu falo olhar, que eu falo desenho olhando, que é aquele esboço livre, que você olha e desenha. Não, lá no curso eu te ensino decalque, como você transfere o desenho para a tela, porque fica muito fácil para você fazer essa pintura. E outra coisa, tem esses quadros aqui atrás, todos eles estão no curso também. Você pode aprender o passo a passo de cada um deles e eu ensino tudo sobre as tintas, como utilizar, sobre os materiais, o porquê que utiliza as tintas, no rótulo. Nossa, se eu fosse você, eu iria lá olhar, pelo menos olhar, que não vai te custar caro. Não vai mesmo. E outra coisa, o curso é mais barato que o valor que eu dei para esse quadro, pode ter certeza, e você vai gostar e vai ficar muito acessível, sem falar o quê? Que você não vai ter só esse quadro, você vai ter esses outros e muito mais que está rodando já e já está em andamento. E qual é a intenção para você? Você deve estar se perguntando, mas por que eu vou querer pintar esses quadros aí? O curso funciona dessa forma, transformar foto em pintura. Cada quadro desse é uma técnica. Você vai aprender técnica, não é exatamente um quadro desse aqui. Você vai aprender a fazer ele, mas dentro do trabalho é uma técnica. Então você aprende a técnica, então você vai poder pintar qualquer quadro referente a esse modelo aqui e outros quadros. Você vai fazer sua própria pintura, você vai, com o entendimento da técnica, você vai desabrochar em outras pinturas, então você não vai ter dificuldade para pintar qualquer outra foto. Então, se você quer, você viajou, tirou uma foto em um lugar, quer retratar, eternizar essa imagem, você vai pegar a técnica que foi feita aqui e vai fazer o teu quadro. Então, você vai fazer não só o teu quadro, mas também vai fazer o quê? Você vai ter uma renda na tua vida, né? Você vai conseguir vender teus trabalhos e vai buscar uma alternativa, porque hoje em dia não tá fácil, não. Então, você pode fazer as tuas vendas e também teus trabalhos e aprender algo novo na tua vida. Você deve estar se perguntando, disse como pode fazer, trocar, vender, tamanho, tipo, né? De como você pode fluir no mundo da arte, mas eu não te dei aquele norte, né? Mas aí, o que eu faço? Como é que eu vou dar esse valor? Vou te dar só um exemplo. Você vai pegar todo aquele valor do que eu falei, do tempo, do valor da tela, da tinta, quanto você gastou, quantas horas você ficou, vai somar aquilo ali, deu um valor. E aí você vai pegar esse valor e vai dobrar. Então, você vai pegar o teu valor e vai fazer o dobro. É esse o valor do teu quadro. Então, se você pega o valor, dobra o valor. É esse o valor do teu quadro. No mínimo é esse valor do teu quadro. Então, isso é só um exemplo, porque quem vai dar o preço é você. Qual o valor sentimental que esse quadro tem para você? Entendeu? Outra dica que eu dou para você também. Nunca volte atrás do teu valor. Se o teu valor, vou dar um valor simbólico aqui. Se o teu valor foi 50 e você voltar para menos, o primeiro que comprou 50 vai ficar muito chateado porque você baixou o valor. Então, isso desvaloriza até você mesmo, até o teu trabalho. Então, nunca para menos, sempre para mais. Então, se for para aumentar, é melhor. Então, se você quer que aquele valor chegue acessível a todas as pessoas, comece com um preço baixo. E aí você vai aumentando aos poucos e aí a pessoa não sente. Muito obrigada por você ter assistido até o final. Se você chegou até aqui é porque você gostou muito do conteúdo, do que foi falado aqui nesse vídeo, ficou muito interessado, parabéns, porque você é uma pessoa que é instruída, quer saber mais, quer ter outros nortes na sua vida e isso é muito bom. Não podemos ficar bitolados só numa coisa, você pode aprender coisas novas, né? Então eu gostaria muito também que você colocasse aí nos comentários o que você gostou, o que você achou, quais ainda as dúvidas que você tem, que eu posso tirar essas dúvidas para você. E para eu saber que você assistiu o vídeo até o final e que você ficou aqui comigo, escreve aí embaixo no comentário. O girassol vale R$5.000. Então, eu queria também saber de onde você está assistindo esse vídeo, para que eu soubesse até onde esse vídeo chegou. Compartilha, dá seu like, acione o sininho para você ter não só esse vídeo aqui que você recebeu. E se você é novo por aqui,
dá uma voltinha no nosso canal aqui que tá aqui. Você vai ver outras aulas que eu tenho falando outras dúvidas de muita coisa, você vai adorar. E até o próximo vídeo. Tchau! Tá, você deve estar se perguntando assim, falei, dei dica, inventei não. Peraí. Se você... Agora pronto. Se você...